Então, boa noite para todos que estão conosco aqui hoje para mais um estudo na nossa Casa Espírita. Então, sejam todos muito bem-vindos, as pessoas que estão vindo pela primeira vez. É um prazer imenso receber todos vocês. E nós vamos ler como preparação do nosso ambiente, do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 129, a partir do pão. Está em Lucas, capítulo 24, versículo 35. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido ao partir do pão. Muito importante o episódio em que o mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús, em desesperação. Jesus seguira-os, qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático desconhecido, e somente a partir do pão reconhecem o mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Sem a garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere, mas continuarás muito longe da verdade se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Nós convidamos a todos a fechar os olhos, elevar os pensamentos a Deus, a Jesus e a Maria, nossa Mãe. A espiritualidade amiga, sob o comando do Dr. Bezerra de Menezes, que conduzem os trabalhos na nossa Casa Espírita, possamos elevar um pensamento de muita gratidão pela vida, por essa existência, por mais um dia, por mais essa oportunidade de aprendizado na nossa casa. Permita, Senhor Jesus, que nós possamos, além de agradecer, humildemente pedir por cada um de nós que aqui viemos nessa noite, em busca de um alento, de uma palavra amiga, de um amparo, de um consolo, mesmo que secreto. Todos nós que estamos aqui do plano físico e do plano espiritual, possamos contar com as melhores energias refazedoras, reorganizadoras do nosso corpo físico, mas também do nosso corpo astral. Rogamos a Deus que esteja conosco em todas as nossas horas, em todos os trabalhos da nossa Casa Espírita. E nesta noite nós pedimos que possa iluminar o nosso irmão Adriano, que vem falar para nós, que ele possa ser intuído, amparado, sempre no seu pensamento possa vir aquilo que cada um de nós veio buscar. Graças te damos, Senhor, por tudo. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. E aí nós vamos convidar então o nosso irmão Adriano, lá de Upaporanga, da Casa Espírita Irmãos Arthur, para falar para nós sobre a importância do prazer de servir. Palavra. A joia. Alô? Está todo mundo ouvindo aí atrás? Bom, gente. Que Jesus nos abençoe nesse propósito da noite.
Eu cheguei em Uruguaiana em 2010 para cá, de mudança, né? E nessa casa faz 15 anos que eu frequento de vez em quando. E é muito prazeroso rever os amigos que eu já fiz esses 15 anos. E é muito bom a oportunidade de servir nessa casa, que eu aprendi a gostar e admirar muito os trabalhos dessa casa. O tema da noite, a importância do prazer de servir, é um tema que às vezes a gente vai conquistar no coração com o tempo, né? Quando a gente abraça uma tarefa, uma casa espírita, às vezes a gente não vai com esse tempero especial de uma vez, né? E a bondade divina vai nos ajudando no silêncio, a gente a identificar os trabalhos da casa e começar a sentir um prazer diferente, né? Uma atmosfera, um clima. Como Jesus fala nos seus ensinamentos, né? Que o jugo dele é suave, uma farda é leve. Então, quando a gente começa a ter prazer de trabalhar na seara de Jesus, a gente começa a sentir algo diferente realmente, né? Então, o foco desse estudo da noite é essa arte de servir com Jesus, o que vem a ser isso, né? A bênção de ser útil. E é um escudo até para a saúde, a bênção de ser útil. Chico Xavier fala sobre isso. Então, antes de começar, o clima de serviço com Jesus é um clima especial. Ele tem que ter 0% de egoísmo, né? Ele tem que ser 0% de orgulho, 100% de desinteresse pessoal, né? 100% de desprendimento, desapego, 100% de devotamento. Quando a gente chegar nesses índices, a gente começa a se identificar com o serviço de Jesus. Uma vez Adelino Silveira, que foi um grande amigo do Chico Xavier, ele teve a necessidade de perguntar ao Chico Xavier: Chico, qual é a virtude mais difícil de se conquistar? Aí ainda teve a ousadia de dar duas, né? É a paciência ou é a humildade? Aí o Chico Xavier falou assim: uma não vem sem a outra, mas é uma terceira, a abnegação. A abnegação não pode ser ensinada, ela deve ser vivida no silêncio com Deus. Uma das nossas maiores dificuldades aqui na Terra é compreender a vontade de Deus a nosso respeito. Cada um de nós, né, falando, seja feita a nossa vontade. E nós todos temos a vontade de Deus que Ele espera de nós. E a maior dificuldade nossa na nossa caminhada é encontrar qual será essa vontade que Deus espera de nós, né? E Paulo também fala nas suas cartas, né? Coisas que a gente vê que o espírito de serviço está totalmente identificado. E se para identificar tem que ter essas características. Ele fala assim: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza, ou por necessidade ou obrigação, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Nós sabemos a parábola dos 2 filhos, que o pai daqueles filhos falou assim: filho, o primeiro, vai trabalhar na minha vinha. Esse primeiro filho falou assim: não vou. Ele não recebeu de prontidão e de alegria esse convite.
Mas com o passar do tempo ele foi se arrependendo, né? E ele foi mudando de pensamento e pediu desculpa ao pai e foi para o trabalho, né? Isso acontece na maioria de nós na Terra, quando o chamado é feito. O outro foi pior, ele falou que ia, mas acabou não indo. Então, esse filho que foi o primeiro a ser convidado e se arrependeu, depois foi ao trabalho, certamente, numa fase da vida dele, ele vai começar a entender os desígnios daquele homem, daquele fazendeiro. Ele vai começar a entender os projetos, né? E vai começar a sentir o prazer de lidar naquela terra. É o que acontece com todos nós, né? Quem sabe, né, chegaremos naquele ponto que Paulo chegou, né? Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Isso aqui expressa uma total identificação, né, com o serviço com Jesus. Isso aqui já expressa 100% de identificação, né? E Paulo fala também em Gálatas que eu estou crucificado com ele. Eu já estou crucificado com ele. Totalmente identificado com a tarefa do Cristo. Khalil Gibran também, não sei se ele é espírita, mas é um espiritualista. Ele diz num dos seus livros, eu acho que é O Profeta, que é uma frase que identifica o espírito de serviço totalmente afinado com Jesus, né? Ele fala assim: é belo a gente doar por alguém ter solicitado. Aí ele fala: é mais sublime e divino, né, doar por haver compreendido. Né? Então, que esses olhos nossos, intuitivos, possam passar na frente dos ouvidos, né? Não vamos esperar ninguém pedir, né? A intuição vai fazer aquele olho de raio-x que só Jesus tinha, né? E a gente não vai dar tempo nem da pessoa se humilhar. A gente vai compreender que fulano está necessitado. E isso demonstra total identificação com a tarefa do Cristo. Porque o Cristo tinha um olhar de raio-x, né? E quando ele passou debaixo da árvore que o Zaqueu estava pendurado, ele já tinha visto a necessidade que o Zaqueu tinha que hospedar ele aquele dia. Né? Jesus tinha um raio-x nos olhos. E que a gente possa aumentar esse lado intuitivo para começar a ver além das aparências, né? A arte de servir. Então, não tem como começar um tema desse sem falar de Jesus, né? E Jesus fala em Marcos 10:45 assim: eu vim para servir. Jesus deixou bem claro: eu vim foi para servir. E não para ser servido. O seu reino, como ele mesmo disse, não é deste mundo. Porque o reino de Deus é diferente do reino do mundo. Que é marcado pela dominação. Hoje a gente vê isso nos jornais, na televisão, né? O reino desse mundo é marcado pela dominação, pelo poder, pelos massacres, pelo autoritarismo, né? Como seu reino divino possui a arte de servir, sua metodologia é oposta ao do mundo, né? Seu reino exala o perfume do amor, da paz, da solidariedade, da preocupação com os mais humildes, os desprezados e os excluídos da sociedade. Então, a característica fundamental desse reino é o serviço desprendido e gratuito em prol dos irmãos. Então, o rei sai do castelo e vê a necessidade de caminhar com os súditos. Foi o que Jesus fez, né? Ele não ficou sentado no trono. Ele veio,
Saiu do castelo, né, de mundos maravilhosos, e começou a caminhar com o povo nas ruas para servir, para exalar o seu perfume de serviço, de preocupação aos mais necessitados. E então, quando Jesus nos convida para segui-lo, precisamos imitá-lo. Ele foi ao encontro das pessoas, curando os doentes, levando a esperança aos excluídos, almoçando com os pecadores e publicanos, erguendo a pessoa caída e machucada pelas estradas da vida, acolhendo a todos com um amor pleno. E após lavar o pé dos seus discípulos, ele ainda disse: dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Ainda dá esse acabamento, né? E Pedro nem queria fazer esse gesto, mas Jesus repreendeu ele, né? Se você não deixar, você não tem parte comigo. Porque o reino de Jesus é reino de humildade, né? Quem quiser ser o maior, seja o maior a servir todos. Eu queria também lembrar de Emmanuel, porque Emmanuel, ele fala uma frase que eu me encantei, ele também era um poeta, escritor, né? E essa frase que ele deixou para nós demonstra a identificação total dele com a missão do Cristo, né? A gente sabe que há 2000 anos atrás ele esteve frente a frente com Jesus, e Jesus deu a oportunidade para ele: me segue agora ou só daqui a milênios. Mas o orgulho dele não estava muito pesado na época para ele tomar essa atitude, né? Mas Emmanuel vem com muita sucesso, né? Caminhando a redenção dele próprio, e ele já fez muita coisa por Cristo, né? O que Emmanuel já fez até hoje é de admirar mesmo, né? Ele deixou essa frase: sou um simples pregador de cartazes, convidado à festa do reino. E ele ainda acrescenta que ele não foi ainda pessoalmente convidado à festa do reino, mas que está espalhando os cartazes por ordem superior. Antigamente tinha aquelas festas dos castelos dos reis, né? Colocavam-se cartazes de couro nas árvores, com uma flecha pendurada, convidando para a festa do reino, né? E Emmanuel faz um paralelo aqui disso, que ele estava espalhando esses cartazes para a festa do reino. A festa é a festa do desprendimento, do esvaziamento de si mesmo, diminuição do ego, né? Para colocar-se por inteiro a serviço daqueles que mais necessitam. A vida só tem sentido quando doada e repartida, colocada em comum. Na medida em que saímos de nós mesmos e vamos ao encontro do outro, começamos a sentir o compromisso divino para o qual Deus nos enviou a esse mundo. Aí começa, bem sutilmente, intuitivamente, a gente começar a lembrar do que propomos lá no setor da reencarnação, da vontade do Pai com relação a nós. Quando começamos a viver em sociedade, a pensar mais no próximo, parece que os nossos compromissos vão intuitivamente sendo acordados, né? Nas gavetas das consciências, do subconsciente, do que a gente propôs no plano reencarnatório. Assim nós encontraremos o verdadeiro sentido de nossa existência, colocando a nossa vida a serviço do próximo, né?
Então, nós vamos ver o caminhar da utilidade, do ser útil, a bênção que é ser útil, em qualquer setor da vida, procurar ser útil. Vamos ver como é que a utilidade caminha. A utilidade para si mesmo. Então, ela começa a caminhar para cada um de nós, para nós mesmos. Como que é isso? A iluminação, né? É o autoconhecimento, o autocuidado, o desenvolvimento pessoal, reforma íntima, a luz que clareia por dentro e tem que ser cultivada de dentro para fora, né? Então, essa é a utilidade que deve caminhar para si mesmo. Se queremos salvar o companheiro que está dentro do avião, a máscara de oxigênio tem que ser colocada primeiro em quem? Em nós mesmos. Como que eu vou salvar alguém que está afogando se eu não sei nadar? Então, a utilidade caminha para si mesmo, aí ela dá um passo, utilidade para quem amamos. O próximo do caminho, o amigo, o familiar. Agora a utilidade já dá um passo à frente, tentando sair de dentro de nós. Escutar um desabafo de um amigo que separou, trocar um chuveiro que estragou, uma torneira que quebrou. Aí começa a exercitar a utilidade com o próximo. Trocar uma lâmpada. Aqui começamos a entender, a doar. Saímos do só receber. Ganhamos um pouco de pontos extras no quesito autoestima. Começamos a ganhar alguns pontinhos extras no quesito de autoestima. E também de popularidade e aceitação. É tão bom sentir ser útil, né? Bom, fulano, nossa, ele preza minha companhia, eu ajudo muito ele. A autoestima vai dando isso pra gente. Agora a utilidade vai para a sociedade. Ela atinge o ápice da pirâmide, né? Chegamos no ápice dessa pirâmide, a nobre arte de contribuir para o bem-estar coletivo. Trabalhos voluntários e também profissionais. O psicólogo ajuda, aprende a escutar. O professor aprende a ensinar. Os médicos e enfermeiros aprendem a curar, a aliviar, cada pessoa no seu papel. E o voluntariado carrega a luz da abnegação, faz sentir algo maior e significativo. Trabalho voluntário vai à frente, né? Porque o índice característico da abnegação é desprendimento, né? Desinteresse total, não pensar muito em si mesmo e pensar no outro. Então, começamos a atingir a dimensão da abnegação, que, segundo Chico Xavier, é a virtude mais difícil de ser conquistada. E chegando no ápice da pirâmide, eis que encontramos o pertencimento e o propósito na vida. Parece uma coroação, né? A mágica acontece. Começamos a encontrar o nosso lugar na vida. Começamos a encontrar o nosso lugar no mundo. Autodescoberta, crescimento, aumenta a autoestima, fortalecemos nossa identidade. Quem nós somos? Quem nós somos? Ser útil é a chave para sentir a vida plena. E o servir está em todas as direções, né? Nós vamos ver aqui a ação, o raio de ação desse verbo maravilhoso.
Ele ajusta em vários setores, muda as pessoas, refina e purifica. O serviço nos ajuda a estabelecer valores reais e prioridades. Isso é muito importante. Se faz isso, combate as ilusões que nós carregamos. Ainda temos muitas ilusões que devem ser destruídas. O serviço faz isso de maneira silenciosa, né? As coisas materiais são passageiras e as espirituais são duradouras. O serviço nos ajuda a estabelecer responsabilidades e retidão. Quanto mais trabalhar, mais responsáveis nós seremos. Servir nos ajuda a sobrepujar o egoísmo e o erro. Servir nos ajuda a redimir de nossos débitos. Temos promissórias a pagar, então vamos pagá-las. Servir nos ajuda a gerar amor e apreço, sem dúvida. Servir é a forma principal de demonstrar gratidão a Deus, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nós temos que falar Senhor, Senhor com os nossos braços, com as nossas pernas, com o nosso coração, né? Servir canaliza nossos desejos e energias para atividades edificantes. E o homem moderno faz isso, o homem de bom senso, né? Ele vai trocando brinquedos de crianças por brinquedos mais amadurecidos. Ele vai sentindo necessidade de pegar outras coisas menos infantis. Servir nos ajuda a limpar o nosso interior, é uma purificação. Servir nos ajuda a seguir o exemplo de Jesus. E é o que nós buscamos, né? Precisamos meditar Jesus. Precisamos imitar Jesus. E precisamos experimentar as ações de Jesus. Porque estudar a vida não é só ler. É preciso praticar, né? Como uma cozinheira que faz uma feijoada pela 8ª vez. E com a experiência dela, ela aprendeu na 8ª experiência. Temos que viver, temos que praticar para aprender grandes coisas. Santo Inácio de Loyola tem uma frase maravilhosa: dar sem contar o custo, lutar sem se importar com as feridas, servir sem pedir recompensa, a não ser a de saber que fazemos a tua vontade. A gente precisa lutar para saber qual é a vontade de Deus a cada um de nós. Isso nós devemos procurar saber. Qual é a vontade de Deus a cada um de nós, a nosso respeito. O servir nos ajuda a melhorar nossa amizade com Cristo. E lá no Evangelho está escrito, né? Ele dá esse exemplo, ele explica isso. Já não vos chamo mais de servos, vos chamo de amigos. Por que Jesus chamava agora os discípulos de amigos? Porque os amigos já sabiam qual era o objetivo do Pai e do Cristo. Então já comunga com o ideal, né? Com a meta da guerra, a luz vencer as trevas. Então o servo às vezes trabalha sem saber o que o patrão vai precisar. O que ele está querendo lutar, o que ele quer vencer. E Jesus fala isso. Se melhorar a amizade com ele, vamos conhecer os projetos divinos e vamos nos identificar com eles. E isso dá-nos o sentido da vida maravilhoso. O que há de mais maravilhoso em servir é que o serviço nunca termina.
serviço que nunca tem. Jesus começou há 2000 anos atrás sua evangelização. E nós estamos aqui tentando ajudá-lo do jeito que a gente puder. E essa guerra não acabou ainda não. Só existe uma receita para se espiritualizar mais, servindo mais. Vamos servir mais. Essa é a receita para se espiritualizar mais. Temos aqui uma pesquisa interessante que os médicos de hoje já estão descobrindo, né? Eu acho fantástico, porque o espiritismo, na época de Kardec, já falava sobre isso. Pesquisas demonstram que o altruísmo traz saúde mental e espiritual. Aqueles que executam trabalho voluntário vivem melhor. Uma satisfação indizível toma conta de seus corações. Por sentirem-se úteis, por minorar o sofrimento de um irmão, por alegrar o triste, reanimar o desesperado, erguer o enfermo e libertar da depressão os que caminham sob a égide do pessimismo. Fazer o bem é saudável ao corpo e ao espírito, porque liberta-se do egoísmo que corrói a alma por dentro. Propicia o seu envolvimento com os problemas do próximo, e isso faz ver o quanto você é beneficiado pela vida. Que a bondade de Deus nos encontre sempre dispostos a dizer sim aos seus chamados e apelos, devolvendo à vida tudo de bom que elas nos proporcionam. Frases do Chico de André Luiz da Meimei sobre ser útil. Quem procura uma ocupação útil, seja ela de qualquer natureza, foge às ciladas que os espíritos obsessores armam para os homens na terra. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Isso é um grande alerta. E isso é uma coisa que nem Jesus conseguiu. Não tente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Se nós estamos rodeados de testemunhas, as que nos querem bem, vão soprar no nosso ouvido: ó, esse problema é isso, você tem que fazer assim, essa é a saída. Então a gente encontra 1000 recursos quando a gente está sintonizado com o bem. É como se o Wi-Fi do bem já está conectado, basta a gente receber, né? A verdadeira caridade é o desejo de ser útil aos outros sem pensar em recompensa. Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuas. Esse também é um grande alerta. Não vamos exigir do nosso próximo coisas que a gente ainda não conseguiu. Deixa algum sinal de alegria onde passar. Isso também é fundamental. É o perfume, né? Quanto possível, faça algo, ou algo aprenda de útil para que seu dia de hoje seja melhor que o de ontem. André Luiz. Não há problema ou serviço que não possa ser solucionado pela paciência. Quando você não tiver uma palavra que auxilie, não abra a boca. Aqui a gente vê também um grande alerta, na arte de servir, um grande alerta. Porque às vezes a gente pode piorar uma situação.
é lembrar das peneiras de Sócrates, né? Procurar saber se tal fato é verdadeiro, se tal fato tem bondade com o meu próximo, e se o que vai ser falado é útil para alguém ou para mim mesmo. Se não tem utilidade, bondade e verdade, é melhor calar a boca e encher ela de água, né? É matar a fofoca no meio. O espírito que adquirir a virtude do perdão, olha, já estamos terminando. Olha agora, chegando o perdão. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Assim, não interromperá tarefas, não fugirá do contato social e será como um bom jardineiro que não liga para os espinhos das rodas. Agora nós temos 2 recados do nosso venerando Bezerra de Menezes, que é interessante. Ele traz um ensinamento que para a nossa saúde é muito importante. Não é que a gente faz nada interessado, mas a bondade divina faz questão de recompensar aquele que está andando na estrada do bem. Né? Dr. Bezerra de Menezes, na Comunhão Espírita de Brasília, através de Maíse Braga, ele passa um ensinamento para ela, dizendo desse jeito, ó, espíritos amigos vão nas altas esferas celestiais para pedir por elas. As pessoas que está sendo boa na vida. Olha que interessante. Porque sabiam que ela era uma pessoa boa, que tinha importância na Terra, para o equilíbrio da sua família, da sua vida, da vida em torno de si, e que precisava ser ajudada para continuar. É daí que nascem as moratórias. Então também existe isso, quando você amealha tantos benefícios, quando você se torna conhecido na pátria maior por espalhar luz, é isso que acontece. Espíritos de alta estirpe vão lá, essas moradas de luz, pedir por essa pessoa. Infelizmente, a maioria de nós ainda não consegue fazer isso. Mas já há muita gente, conforme os Espíritos dizem, que estão construindo na Terra o céu. Muitas vezes, anonimamente. Muitas vezes, de forma humilde. E nós não damos valor. Ele falando assim, e nós não damos valor àquela pessoa, por às vezes ela não tem o estudo que nós temos, ou porque ela não ganha o dinheiro que nós ganhamos, ou porque ela não está no nosso status. Um alerta sério de Bezerra de Menezes. Há muitos espíritos vivendo na Terra anonimamente, construindo um pedacinho de céu aqui na Terra. E não falta espíritos iluminados que vão pedir por eles, porque é da vontade de Deus que o bem continue. Isso é muito. Recado de Bezerra de Menezes, mais um. Dr. Bezerra de Menezes, certa vez, na comunhão dos trabalhos mediúnicos, diz que quando a pessoa é nobre e reta, ela não fica nem resfriada, sem que os espíritos apareçam no mundo espiritual e digam, olha lá, hein? Ele está gripado.
vocês dão um jeito dele melhorar. Porque a vida dele é uma vida útil. Até os nossos adversários sabem quando a nossa vida é útil. Mas quando ela não é, eles também sabem. Conclusão. Em todas as circunstâncias, o serviço é o antídoto contra o mal. A família de Chico Xavier, que estava achando que já estava louco de julgar pedra por causa das coisas que aconteciam com ele, chegaram à conclusão, numa reunião na casa do Chico, que enquanto o Chico trabalhasse, ajudasse a família e desse conta do recado, ele não seria taxado de louco. O trabalho é a nossa segurança. Não devemos desperdiçar riqueza nas horas. Assim, servir é um imperativo de saúde física e espiritual. Ao eleger o perdão e ser útil, você forjará um invencível escudo contra os dardos do invisível. Saber ser útil é essencial para um viver equilibrado. Eu tive um paciente em BH, quando eu trabalhava lá, e ele é um jovem de 20 e poucos anos, e a gente entra em contato com os clientes, né? E eu estava atendendo ele, e aí eu falei, o que você faz da vida? A gente conversa, né? Ele falou assim, não, eu só acordo meio-dia. E mas meio-dia? Porque eu não trabalho, não. Como é que você faz para ajudar? A mamãe que sustenta eu, mas aí à tarde que você faz, eu fico assistindo filme, sessão da tarde, vale a pena ver de novo. Eu vi aquele espírito verde, né, comentando. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou ralando aqui nessa cidade, ele está desse jeito. E aí, como é que você faz? Eu como guaraná, pastéis, e vou a tarde toda até chegar à noite. De vez em quando eu saio com algum amigo e tal. E aí eu fiquei com aquele trem na cabeça, esqueci, passaram uns 3 meses. Aí toca o telefone lá no meu serviço. Era a prima dele, que era também minha cliente. Fulano de tal faleceu. Eu falei assim, nossa, mas o que houve? Amanheceu, a gente bateu na porta do quarto dele, ele não abria. E aí a gente abriu a porta, estourou a chave lá. Ele estava deitado, já desencarnado. Então eu fico pensando assim, será que, só pensamento meu, né? Se ele estivesse trabalhando muito na estrada do bem, será que teria uma chance, uma outra chance, alguma coisa? A gente não sabe, né? Mas o fato é que a utilidade nos dá credenciamento para mais uma oportunidade a continuar nesse mundo, né? Porque ganhar uma reencarnação não é fácil. Não é fácil, é um planejamento muito bem estudado, bem pesquisado. Então, eu fiquei imaginando com as minhas, será que se ele trabalhasse muito, ajudasse mais em casa, tudo, ele não estaria aí? Talvez teria o tempo de socorrer, não sei. Mas eu acredito que ele foi chamado no RH divino, né? No recurso humano lá do RH, para ter uma conversa com ele, né? Seus propósitos não eram esse. Você esqueceu, né? Deve ser alguma coisa assim. Vamos falar do grande equívoco nosso na arte de servir, na arte de ser útil. Existe um grande equívoco que é uma cilada. Se deixar levar pelo orgulho do melindre, a irmã do Fox fala, melindre é igual orgulho na mágoa. Melindre é igual orgulho na mágoa. Se ofender por pequenas coisas e se afastar do serviço.
por entender que as pessoas e as instituições a quem estamos procurando servir não merecem o nosso esforço. Ao orgulho, gente. Lê do engano. Querer agradar todo mundo é ilusão. Querer ambiente perfeito também é ilusão. Se há falhas onde estamos, devemos nos empenhar para buscar meios de sanar, ou pelo menos reduzir as falhas. Lembrar de Jesus quando disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E nós vamos querer a casita só com gente de santidade? O orgulho trabalha sutilmente na gente. E se a gente tem ainda joio dentro de nós, como que eu vou cobrar o joio que está no meu próximo? E perceber que existe ainda dentro de nós muita sombra do passado, que precisa faxinar. Afastar do trabalho não devemos, porque o mais prejudicado é o que se omite, que deixa de participar. A sabedoria popular nos alerta que se a brasa se afastar do braseiro, ela se apaga. Para manter o aquecimento e a chama, carece do calor e do contato das outras brasas. Isso a gente prova no churrasco, né? De domingo a gente vê que a brasinha está lá, perto das outras. Mas se tirar ela e colocar do lado, ela morre rapidinho. Ela se apaga. Eu não trouxe relógio, como é que está o tempo aí? 8h19. Ah, tá. Então vai dar para ler esse caso, que ele vai ilustrar para a gente a importância de servir e de empunhar a enxada com amor, sabendo os objetivos do fazendeiro, né? Saber que aquilo que às vezes começa de uma maneira amarga, mas aquilo vai dar resultados futuros. Que a gente tem que empunhar a enxada com gosto na seara do Cristo. E ele, por ser um homem de filho do fazendeiro sábio, ele vai nos indicar os roteiros e as coisas que a gente deve levar, né? Para passar e para aprimorar. Ele sabe de tudo. Então, esse caso está no livro Ramiro Gama, acredito que quase a maioria já conhece. É o lavrador e a enxada. Emmanuel, um grande professor do Chico, pega exemplos da natureza para explicar ao Chico Xavier a importância de pegar o serviço e sem ficar olhando muito para trás. Certa manhã, quando ainda trabalhava na fazenda, Chico falando, gente, em Pedro Leopoldo, Chico caminhava para o trabalho, atravessando largo trecho do campo, no rumo do seu escritório. Nesse caminho, nesse trajeto, o Chico Xavier estava muito abafado com pensamentos. Ele estava pensando nas dificuldades, nas pessoas difíceis. E Emmanuel já estava assim, vou ter que chamar a atenção, né? Porque do jeito que ele está indo aqui, ele vai abandonar o serviço. Então, atravessando um largo trecho do campo, meditando sobre os trabalhos mediúnicos a que se confiava, ele percebeu que as exigências eram sempre muitas. Como agir para equilibrar-se na tarefa? Surgiam doentes pedindo socorro, e isso era toda hora. Não dava tempo nem dele pensar, isso brotava doentes de toda hora, né? Aflitos rogavam consolação, curiosos reclamavam esclarecimentos, ateus insistiam pela obtenção da fé. Os problemas eram tantos
Quando curvava a cabeça, desanimado, aparece-lhe a figura do Emmanuel e aponta-lhe um quadro a pequena distância. O Emmanuel aparece aqui para ele e fala assim: olha ali no passo. E apontou um quadro para ele ver lá no passo. Era um lavrador ativo, manejando a sua enxada ao sol nascente. E Emmanuel só faz essa pergunta: reparou? E Emmanuel, o Chico ficou meio perdido, né? Disse ele ao mestre: você reparou? Guiada pelo cultivador, aí ele começa a explicar: guiada pelo cultivador, a enxada apenas procura servir. Não pergunta se o terreno é seco ou se é pantanoso. Se vai tocar o lodo ou se vai ferir nas pedras. Não indaga se vai cooperar em jardins, batata, milho ou feijão. Obedece ao lavrador e ajuda sempre. Logo após fez uma pausa e considerou: nós somos essa enxada na mão de Jesus, o divino semeador. Aprendamos a servir sem indagar. Chico, tocado pelo ensinamento, experimentou iluminada renovação interior e disse: é verdade, Emmanuel. O desânimo é um veneno. Sim, concluiu o orientador. A enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. Essa é a lei. O benfeitor despediu-se e o médium abraçou, a partir daquele dia, o trabalho de coração feliz e alma renovada. É impressionante. Eu observei isso também, que eu ganhei de herança do meu pai. Ele era marceneiro e torneiro mecânico. Uma bolsa de ferramentas que ele muito usava. E eu pouco uso, né? Um dia eu fui abrir essa maleta, quase tudo enferrujado, por eu não estar usando, né? Como ele. Mas eu passei escudo, os óleos, lixei e coloquei elas em bom estado de novo. Mas a enxada é assim também, né? Se ela ficar muito no canto lá da roça sem usar, começa a dar ferrugem na parte que ela corta a terra. Então a gente não pode parar. E o segredo de estar afinado é estar sempre servindo, né? Cada vez mais. Então, agradeço a atenção de vocês, porque o estudo da noite era para a gente focar, né? Nessa tarefa que temos de servir Jesus. Mas não servir de uma maneira emburrada. Servir com alegria, já começando a entender seus propósitos, né? Começando a ter prazer de agir com Ele em qualquer setor da natureza, em qualquer lugar que estivermos, em casa, no serviço, no trabalho, na casa espírita, em todo lugar, né? Que a gente esteja assim: eu sou um enxada, a qualquer momento Ele vai precisar de mim. E é isso aí. Agradeço a atenção de vocês e que Jesus os abençoe. Graças a Deus. Adriano, muito obrigado por compartilhar com a gente esse estudo tão importante, porque nós espíritas aprendemos que fora da caridade não há salvação. E quando servimos com alegria, é a caridade que nós estamos praticando. Vamos agradecer então a Jesus por essa oportunidade. Amado Mestre Jesus, nossos corações transbordam de alegria por esse momento em que estas reflexões tão importantes puderam penetrar em nossos pensamentos, e nós te pedimos, Senhor, que nos fortaleça
para que sejamos capazes de praticar essas lições em nossas vidas, que sejamos capazes de servir o Senhor com boa vontade, com alegria em nossos corações, nos sentindo honrados pela oportunidade de sermos os vossos instrumentos aqui na terra. Abençoai-nos, Jesus, em todos os momentos das nossas existências. Abençoai a todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Envia seus benfeitores amigos a cada um dos nossos irmãos, cujos nomes se encontram nos nossos livros de preces, para que cada um seja amparado conforme a sua necessidade. Abençoa, Senhor, a esta casa de Dr. Bezerra de Menezes, que é um posto de trabalho ao seu dispor, a todas as tarefas que aqui são realizadas e a todos os trabalhadores, Senhor, que de boa vontade vêm aqui para te servir. Que o Senhor esteja sempre conosco e que nós saibamos nos manter dignos de estarmos na sua presença. Que assim seja.